pela iluminação que Ele nos deu, pela oportunidade de ter o conhecimento real da vida, coisa que realmente poucos têm. Ouvindo uma palestra de nossos irmãos, um deles disse que nós somos o sal da terra. E realmente, se vocês pensarem direitinho, nós somos poucos. Mas não se bota muito sal na comida, senão a comida fica ruim e ninguém come, né? Então o sal tem que ser pouco mesmo. Por isso que nós, espíritas, somos pouquíssimos em relação às demais religiões. Mas como sal, temos que nos conservar sempre produzindo, sempre ajustados à nossa finalidade, que é temperar esse sistema terráqueo nosso. Com conhecimento do amor, com conhecimento da vida eterna e produzindo sempre frutos como uma árvore que não tem temporada para dar frutos. Dá fruto o tempo todo. Rogamos, Jesus, pelos que se encontram enfermos, nas casas de caridade, nos orfanatos. Vamos fazer uma prece especial para o seu Nos orfanatos, nas casas de idosos, especialmente o nosso que é na Itamira. Que Deus abençoe aqueles idosos e restitua a saúde daqueles possível de restituir e melhore aqueles que não têm a possibilidade de restituição total da saúde. Só está me pedindo uma prece para uma pessoa que já tomou conta da nossa casa lá em Cabralha e que agora se encontra numa situação muito difícil. Ele teve apêndice estourado e está com 2 bolsas de colostomia, internado, e a situação dele é gravíssima. Hein? Ele está em São Paulo. Então vamos orar. Nosso irmão Valdivino, você sabe o sobrenome dele? Rodrigues. Valdivino Rodrigues. Senhor, que a vossa misericórdia se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que passam pela provação. Senhor, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. E ao espírito culpado o arrependimento. Dai à criança o guia, dai ao órfão o pão. Permiti aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma faísca do vosso amor poderá abrasar toda a terra. Deixar beber na fonte da vossa bondade, profunda e infinita, todas as lágrimas secarão, todas as dores se acabarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Com um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós esperamos de braços abertos para vós. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Senhor, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa imagem. Que assim seja. Senhor Jesus, mestre dos mestres, rei dos reis e príncipe da paz, envie a nós o vosso reinado de amor. A partir de agora, sejamos livres das guerras que se encontram em nosso planeta no momento. Que os falsos líderes que querem as guerras sejam todos eles confundidos
todos eles desanimados, todos eles propensos à realização da paz. Que possam fazer tratados, que possam fazer armistícios, para que haja paz em todo o planeta. Um só rebanho, para um só pastor, que nós somos. Mestre Jesus, que possam os vossos mensageiros misericordiosos e bons, parte deste imenso exército luminoso que vos cerca, possam eles magnetizar a água colocada neste ambiente com esta finalidade, para que esta água adquira propriedades especiais. E assim como aconteceu nas bodas de Caná, quando a água transformou-se no melhor dos vinhos, e pelo vosso poder, Jesus, esta água muda, transforma-se em tônico energético capaz de revitalizar todas as células de nosso organismo. Medicamento eficaz contra todas as doenças do corpo e da alma, que assim seja. E na casa dos irmãos que moram em apartamentos, que o próprio reservatório de água possa ser magnetizado para que beneficie a todas as pessoas que moram no edifício. Levantamos os olhos para vós e nos sentimos fortificados. Sós a nossa força, não nos abandoneis, ó meu Deus. Esmaga-nos o peso das nossas iniquidades. Ajudai-nos, Senhor. Conhecendo as fraquezas da nossa carne, não afasteis de nós as vossas preciosas vistas. Somos fracos, mas o vosso amor nos sustentará. Somos devorados por uma sede ardente. Fazei jorrar a fonte de água pura, cristalina da verdade e do bem, e ficaremos saciados. Que a nossa boca não se abra para murmurar contra os aborrecimentos, as aflições do dia a dia, mas sim, bom Pai, para cantar os vossos louvores, porque só vós sois bom, só vós sois justo e nos perdoas. Sois o fim, sois o objetivo das nossas existências. Bendito e louvado seja o vosso santo nome, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, então foi iniciada a reunião de estudos da noite de hoje. Viva Jesus, Deus está com nós. Com a palavra Gilca. Sepulcros abertos. Reportando-se aos espíritos transiais da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante a sepulcro aberto. E nessa imagem podemos emoldurar muitos companheiros quando se afasta da estrada real do Evangelho para os trilhos escambrosos do personalismo delinquente. Logo se instala no império escuro do eu olvidando as obrigações que nos situa no reino divino da universidade. Transfigura-se-lhes a garganta em verdadeiro túmulo descerrado, deixa escapar todo o fel envenenado que lhes transborda do íntimo, à maneira de um vaso de lodo, e passa a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos, amigos e companheiros. Enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis e as zonas enfermiza das pessoas de boa vontade que lhes partilha a marcha. Tece longos comentários no exame de úlceras alheias em vez de curá-las. Elimina um precioso tempo em palestras compridas e ferinas, enegrecendo as intenções dos outros. Enegrecendo.
Enegrecendo as intenções dos outros. É isso mesmo. Enegrecendo as intenções dos outros. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes, um domínio de suspeita e da intemperança mental. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Projetam emanações entorpecentes de má fé, estendendo o desânimo e a desconfiança quando a prosperidade da satisfação por onde passa, crestando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Semelhantes aprendizes profundamente desventurados pela conduta e que se acolhe, afigurando-se nos, de fato, sepulcros abertos. Exala ruínas e tóxico de morte. Quando te desviares, pois, para resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Essa daí foi forte. Pois é. Aí nós temos que considerar que quando nós pretendemos atingir uma pessoa que nós sabemos ter uma conduta melhor do que a nossa, nós devemos pensar duas vezes, porque bate e volta, ou seja, nossos pensamentos de intencionadamente criticar aquela pessoa vai bater naquela pessoa, não atinge ela porque ela é protegida pela própria sintonia psíquica dela. Reverbera e volta para nós em forma de doenças, em forma de depressão, de tristeza, em forma de coisas que atrapalham a nossa vida, em vez de atingir aquela pessoa a quem foi endereçada. Temos que ter muito cuidado com a nossa língua, porque ela, às vezes, pode prejudicar o andamento do nosso espírito. A língua, como está na Bíblia, é um pedaço de carne que tem um poder enorme para o bem ou para o mal daquele que a possui. Cuidado, portanto, com nossos pensamentos, com nossos julgamentos, principalmente com aquilo que nós falamos. Eu costumo dizer que existem 4 coisas que não retornam: a pedra quando atirada, a palavra depois de proferida, a ocasião depois de perdida e o tempo depois de passado. Essas coisas não vão. Aliás, a vida aqui na Terra é uma mera passagem. Nós não vamos salvar ninguém com nossas palavras, nem vamos converter ninguém com nossos conceitos que não estejam aptas a serem convertidas ou que não estejam aptas a nos ouvir. A jornada aqui na Terra é uma jornada de todos nós. Caminhamos juntos. Uns conseguem chegar ao ápice, outros chegam na metade e outros permanecem na beira do caminho. É justo que a gente escolha o melhor jeito, o melhor caminho, a estrada mais curta, para que tenhamos rapidamente acesso à paz, à serenidade, à tranquilidade, uma consciência o mais possível próxima de um cristão. E cristão, nós sabemos que é aquele que segue o Cristo e tem a mensagem do Cristo em seu coração e que, na medida do possível, as pratica. Lembrando, como diz a leitura, que o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Muito cuidado, portanto, com as fraquezas da nossa carne, para que ela não sirva de tropeço para o nosso crescimento espiritual. E a palavra está franqueada para vocês. Esse livro que Gilca leu, qual é o autor e qual é o título?
Seu áudio está ruim, Mara. Agora, Você está de fone? eu tirei o fone agora. Estava com fone. É porque está tendo uma festa aqui. Eu não entendi. É meio difícil entender o que você está falando. Está melhor agora? Agora sim. Eu perguntei o autor do livro. Não está conseguindo, não, Imara. Hã? Tá muito ruim o áudio dela. Diminua o seu áudio para ver. Botar o fone. Fala agora para ver. Melhorou agora? Melhorou. Quando você fala melhorou, mas parece que tem um. Tá ventando muito aí. Você tá com a janela aberta, alguma coisa do tipo? Não, tem um ventilador. Será que é isso? Então é ele. Deixa eu desligar aqui. Agora sim. Agora é melhor. Pode falar, meu filho. E agora? Agora sim. Agora tá bom. Tá tendo uma festa aqui no primeiro andar, quer dizer, no térreo, né? Eu sou o primeiro andar e tá assim uma banda e um volume muito alto. Mas E dá aí, não sei se isso tá fazendo interferência. Eu só perguntei qual era o livro que Gilca tá lendo, o autor e o título desse livro que ela... Fonte Viva, é de Chico Xavier. Fonte Viva, Franciscano Xavier. Como? Fonte Viva, Fonte Franciscano. Viva. Ah, tá, conheço. Fonte Viva, certo. Tá ruim até para escutar também, porque a zoada tá grande aqui. Fazer o quê, né? É isso, são ossos, sabe? Quem mora em é difícil. Viu, Imara? Você chegou a ouvir o início do nosso bate-papo com o Genesi sobre o trabalho de enfermagem lá no plano espiritual? Eu não sei se eu escutei, porque eu ouvi uma partezinha que você falou quando eu entrei. É porque essa manhã, eu acordei 8h30 da manhã, e eu costumo acordar todo dia 5 horas da manhã, né? Mas é porque um pedaço da noite foi dedicado a uma ida minha a um hospital do plano espiritual, né? E fui recebido pela chefa de enfermagem, e então ela me recebeu como médico mesmo, né? Eu pedi o prontuário a ela, e ela me mostrou o prontuário, e no prontuário, na minha mente material, registrou assim: mais conversa do que ação, entendeu? Me lembrou muito aqueles prontuários do Melhor em Casa, que você tem um bocado de coisa, mas não tem diagnóstico, não tem medicamento a ser aplicado. Em resumo, é mais conversa também, é mais escrito do que definição. Lá em cima, eu acredito que eles fazem muita psicoterapia, né? As enfermeiras lá usam muita psicoterapia para os pacientes. E o maior trabalho, todo ele praticamente, é de enfermagem. Senti assim que o médico lá é chamado pontualmente, quando elas acham que um determinado ponto exige a necessidade de médico. Aí elas chamam, mas o trabalho praticamente todo. O que eu acho interessante é que ela recebe a gente com aquela alegria, aquele sorriso. Todas as mulheres que estavam ali, as enfermeiras que estavam ali, sorrindo, satisfeita. E aí eu perguntei se não tinha uma merendinha assim para nós que estávamos trabalhando. Eu falei, não tem nada não. Eu perguntei, mas nem um café? Ela fez, nem um café. Eu aí não ousei perguntar pelo salário, né? Pois é, vá se preparando, viu, Mara? Alguém mais quer falar alguma coisa? Bom, ninguém quer falar mais nada, então quem quer ler aí
Eu vou ler que hoje o áudio de Imara tá ruim, né? Leia, Grazi. Hoje leia que Imara hoje está com dificuldade. É melhor, eu estou aqui me esforçando para conseguir acompanhar a reunião, a live, porque o barulho está muito grande aqui. Fazer o quê, né? Tolerância, né? Exercício da tolerância. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos, com relação aos pais, tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la para lhe analisar as causas e os efeitos. Aqui, como por toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a Terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza, que vai para o espaço se aperfeiçoando ou ficando estacionário, até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos. Mas algum destes, eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e é então que tomam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha, a caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram sobre a terra, mas ante essa visão, sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoar, e mais ainda com a de se abdicarem de si mesmos. Sobretudo, a de amarem aqueles que talvez destruíram sua fortuna, sua honra e sua família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por esses sentimentos contraditórios. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditações e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será, pois, a sua conduta nessa família? Ela dependerá mais ou menos da persistência de suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível, sob a qual sucumbe às vezes, se sua vontade não é bastante forte. Assim, segundo triunfe a boa ou a má resolução, será amigo ou inimigo daqueles no meio do qual foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência pôde provocar essa antipatia. Para compreender, é preciso voltar os olhos sobre o passado. Ó espíritos, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocais todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se cumprirdes fielmente. Vossos cuidados e a educação que lhe derdes ajudarão o seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós tê-lo feito feliz. Então vós mesmos, atormentados de vossos remorsos, pedirei para reparar vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual cercareis de cuidados mais esclarecidos, e ele, cheio de reconhecimento, vos cercará de seu amor. Não rejeites, pois, a criança do berço que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que vos o deu. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e daí julgai se um ou outro já muito odiou ou foi muito ofendido.
que um ou outro veio para perdoar ou para espiar. Mães, abraçai, pois, o filho que vos causa desgosto, e dizei-vos, um de nós dois foi culpado. Merecei as alegrias divinas que Deus atribui à maternidade, ensinando a essa criança que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar, amar e bem-dizer. Mas há muitos dentre vós, em lugar de arrancar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses mesmos princípios por uma fraqueza culposa ou por negligência. E mais tarde o vosso coração sarado pela ingratidão de vossos filhos será para vós, desde esta vida, o começo de vossa expiação. A tarefa não é tão difícil como poderias crer. Não exige o saber do mundo. O ignorante, como sábio, a pode cumprir. E o Espiritismo veio facilitá-la, em fazendo conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos, bons ou maus, que traz de sua existência anterior. É a estudá-los que é preciso se aplicar. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios, e empenhai-vos em os combater, sem esperar que lancem raízes profundas. Fazei com que o bom jardineiro que arranca os maus brotos à medida que os vê despontar sobre as árvores. Se deixais se desenvolverem o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de ser mais tarde pagos pela ingratidão. Quando os pais fizerem tudo o que deviam para o adiantamento moral de seus filhos, se não se saem bem, não têm censuras a fazer e a sua consciência pode estar tranquila. Mas ao desgosto muito natural que experimentam do insucesso dos seus esforços. Deus reserva uma imensa consolação pela certeza que não é senão um atraso e que lhe será dado acabar, em outra existência, a obra começada nesta, e que um dia o filho ingrato os recompensará por seu amor. Capítulo 13, número 19. Muito bem. Antes de comentar, eu quero ler algo que eu li hoje à tarde. Estão me ouvindo? Estão ouvindo, Sossô? Sim. Então vá. Sim. Veio calhar, né, com essa leitura. Carta de uma idosa trancada num lar. Tenho 82 anos, 4 filhos, 11 netos, 2 bisnetos e um quarto de 12 metros quadrados. Já não tenho mais a minha casa, nem as minhas coisas amadas, mas tenho quem me arrume o meu quarto, quem me faça de comer, quem me faça a cama, quem me controle a pressão e me pesa. Não tenho mais as risadas dos meus netos. Não posso mais vê-los crescer, abraçar e brigar. Alguns deles visitam-me a cada 15 dias. Outros a cada 3 ou 4 meses, outros nunca. Eu não faço mais nuggets ou ovos recheados e nem bolos de carne moída, nem ponto cruz. Ainda tenho passatempos para fazer e o sudoku, que me entretém um pouco. Não sei quanto tempo me resta, mas preciso de me acostumar com esta solidão. Faço terapia ocupacional e ajudo no que posso quem está pior do que eu, embora não queira me apegar muito, pois eles desaparecem frequentemente. Dizem que a vida é cada vez mais longa, porque quando estou sozinha, posso olhar para as fotos da minha família e para algumas memórias que trouxe de casa. E isso é tudo. Espero que as próximas gerações entendam que a família se constrói para ter uma manhã com os filhos e que retribuam na mesma medida aos pais, com o mesmo tempo que eles nos presentearam para nos educar e criar. É uma carta, tem a idosinha aqui escrevendo.
E eu achei assim, eu digo, interessante isso aí, né? As memórias, né? E aí, quando caiu essa leitura, eu lembrei, agora de tardezinha que eu estava lendo essa postagem aqui. Isso aí, dessa leitura que o Sossô fez, mostra o egoísmo que se instala em muitos filhos que abandonam seus pais em um abrigo de idosos, o que não é muito incomum, para ficarem livres dos cuidados que seriam obrigações deles. Porque é a obrigação dos filhos zelar por seus pais enquanto eles viverem. Não é pontualmente ir para aquele acontecimento, porque adoeceu. Não, é enquanto viverem, porque pai e mãe não negam seus cuidados aos seus filhos. Pai e mãe está sempre buscando fazer com que eles se eduquem, com que eles evoluam, com que eles cresçam, e o mesmo, quando os pais e mães necessitam, é uma obrigação de filhos entenderem que seus pais, muito idosos, precisam de cuidados cada vez maiores e não vão encontrar em abrigo de idosos. Vão encontrar o eventual, o que se dá para todo mundo, o que, como a mesma ela cita aí, os cuidados normais, vamos dizer assim, mas não o carinho, não o amor, não a compreensão, não aquele contato que é tão gostoso entre avós e netos, entre pais e filhos mesmos, entre os bisnetos, enfim, o contato com a família, que é essencial, porque alegra as crianças e rejuvenesce os velhos, os idosos. É importante, portanto, que nós tenhamos na nossa consciência que estamos fazendo aquilo que Jesus pediu e que está até na lei de Deus. É a única lei que Deus deu que tem até uma promessa. Cuida do teu pai e da tua mãe, honra teu pai e tua mãe, para que sejas longo de dias na terra. Ou seja, Deus dá uma promessa de que a pessoa viverá muito se cuidar dos pais. Eu acho que, graças a Deus, eu e meu irmão fizemos a nossa parte, porque ele está velho e eu também. Já passamos de 70 há muito tempo. Então, acho que fizemos pelo menos uma parte. Se não fizemos tudo, porque não é impossível, né? Mas eu espero que todos nós tenhamos esse cuidado com os nossos pais, lembrando que eles nunca se negaram a nos ajudar, a nos orientar e a colocar-se à nossa disposição sempre. O mesmo devemos fazer para com eles. É uma questão de justiça, né? E também de amor. Eu mandei para vocês umas transcomunicações, que Maraté elogiou as transcomunicações. Nela tem um cidadão, um americano, um rapaz, e ele é transexual, né? E ele demonstra assim, muito desagrado com os pais, mas eu acredito que em virtude da situação até dele mesmo. Ele acabou se suicidando por conta disso aí. Mas ele, mesmo depois de desencarnado, de acordo com a experimentadora, ainda demonstra muita mágoa dos seus pais, talvez pela situação de transexual dele, né? A gente sabe que a transexualidade não é uma coisa definitiva. A situação de um transexual é uma situação provisória. Como todo homossexual, está numa situação de transitoriedade. Porque, no final das contas, ele vai se definir ou por ser homem ou por ser mulher. Não vai ficar no meio. Mas esse cidadão, ele manifesta uma mágoa tão grande com os pais que a própria transcomunicadora decide até não mostrar para a mãe dele, que ansiava
por uma comunicação dele, o que ele tinha para dizer, porque era muito injusto, ela achou muito injusto para com os pais, que eram boas pessoas, inclusive. Mas, como a pessoa que está magoada não olha para quem ele levanta a sua mágoa, então o rapaz demonstrava assim muita mágoa, somente com o pai, né? Talvez não aceitasse a transexualidade dele. Mas, na verdade, eu acho que aquelas pessoas que se envolvem com homossexualismo, transexualidade, ela se coloca numa posição de sofrimento. Ela está indo de encontro à realidade do mundo que ela está vendo. Ela está criando uma brecha difícil de seguir. Então, vai viver a vida inteira lutando contra tudo e contra todos. Mas não deve culpar os pais por isso. Ela própria criou esse problema, ela própria buscou esse lado. Tinha tendências, resolveu seguir, certo, é um direito, mas tem que arcar com as consequências de suas decisões. São decisões individuais. Não culpar pai ou mãe por isso ou aquela situação criada por ele próprio, pela pessoa própria. Mas, às vezes, a mágoa dele é devido à rejeição, devido à maneira como foi assim, direcionada, né, a situação dele. Então, é muito difícil a pessoa, ele entender que os pais, como pessoas, né, que deveriam estar ali lhe apoiando, lhe acolhendo, repudiou às vezes, né? Então a mágoa pode ter vindo daí. Então, nós não é sabemos que seja as circunstâncias. É isso, não vamos assim dizer que a culpa foi por causa da escolha e ele não tem que ficar com mágoa dos pais. Nesse sentido aí, tem sim, dependendo de como foi direcionado tudo isso aí. Entendeu? Eu acho que é porque a mãe não era você, viu, só? Porque a mãe amava tanto a ele que procurou essa transcomunicadora para ter uma mensagem do filho. Então ela ama o seu filho. Mas ama, não estou falando sobre amor, estou falando de aceitação. E de com que maneira direcionou essa não aceitação. Eu acho assim, né? que nós somos todos responsáveis por nossos atos e cada um receberá a recompensa de tudo aquilo que fez com o corpo. Essa é a lei. Então, sim, mas pai e mãe tem por obrigação amar, acolher, né? Mesmo sendo um filho que não esteja de acordo com os padrões. Isso é uma questão que ainda está em polêmica, nós não devemos trazer polêmica para cá. Não, mas eu acho... você está falando isso, da mágoa. Da mágoa, eu estou falando em relação à mágoa. O fato é que ela preferiu segurar as palavras dele em vez de transferir a mãe, que ela achava que é uma pessoa muito bacana, muito digna, e que amava seu filho, e que procurava, inclusive, notícias dele. Ela ficou inibida de transferir o que ele tinha para dizer aos pais. E não disse. Mas a verdade é que essas pessoas precisam de preces, isso sim. Preces para que eles se encontrem. Porque um dia vão se encontrar. É como eu estou falando, a situação de transexualidade e de homossexualidade é uma situação transitória. Uma hora, ou vai se decidir por viver como homem, ou vai decidir por viver como mulher. Porque não existe um terceiro sexo. Isso é uma coisa criada na mente de alguns, mas que não existe de fato. E não vão conseguir nunca ganhar uma guerra contra toda a humanidade que não aceita esse terceiro sexo. Isso aí nunca vai vingar completamente. Até porque não foi criado por Deus. Tudo que não é criado por Deus não vinga. Para uma coisa vingar, tem que ter o patrocínio divino, tem que ter a chancela de Deus. Não existe na Bíblia um ponto que defenda essa teoria, não existe um ponto que aceite. A gente pode respeitar, isso é um dever nosso. Nós temos que olhar no homossexual, no transexual, um ser espiritual
e naquele momento está confuso, mas que tem um DNA divino. Deus o criou, não criou a nós. Então, esse respeito ele merece, de todos nós. Mas é uma situação, como eu disse, transitória. Um dia ele vai se definir ou por um lado ou pelo outro. Não poderá ficar no meio, porque o meio não existe. Não há meio termo. Ou uma coisa ou a outra. E a palavra está franqueada a todos vocês que queiram comentar também. Boa noite a todos. Boa noite, Cláudio. Eu não estou vendo. Ah, você está com isso, né? Com isso. Um tema interessante aí, essa questão que me chamou a atenção, que os textos iniciais, na minha concepção, assim, tem uma refletida aqui, tem uma ligação com esse ponto, né, que já foi trazido aqui em outras situações, acerca eu até diria, acerca dessa prioridade que o Espiritismo, né, que as próprias palavras de Jesus em relação a essa relação pais e filhos, né, da ideia que dá eu até chamaria de sacralização, mas na verdade parece ser uma relação que tem peso em relação a outras relações que a gente tem, né? E aí a gente entende que essas situações, esses contextos de pais e filhos, nascem de situações precedentes, né? Como se falou na leitura aí, de situações passadas, né? De débitos que foram gerados ali, enfim, de coisas de arestas que precisam ser trabalhadas, né? Para que todos os dois lados dessa relação consigam se desenrolar, se desenvolver, enfim, né? Eu entendo, assim, eu vejo, hoje eu consigo enxergar que mesmo nessa, a leitura parece sugerir, ou a própria palavra e aí é uma dúvida minha, talvez as palavras de Cristo, enfim, ou do que traz sobre o assunto, né, de dar um peso grande a um provável descuido, não, mas falta de cuidado com os seus pais, né? De forma ampla, eu diria. E aí eu entendo o pai não só aquele que não só os genitores biológicos, né? Alguém, eu chamaria de tutores, né? Pessoas que estão ali para poder nortear aqueles espíritos que estão ali sob a sua guarda, né? Mas assim, eu não entendo por que esse peso, essa importância, né? Essa importância, já que nós temos relações com outros espíritos que geram também, na mesma medida, geram consequências, né? Boas ou ruins, enfim, a consequência de necessidade de aprendizado, né? De se desenvolver, enfim, em função das relações que a gente estabelece enquanto encarnados ou não. Eu não sei, assim, é uma dúvida que paira, né, sobre isso, sobre essa questão de por que esse laço tem um peso grande, né? Aí pode-se dizer, não, mas tem um peso grande porque nas famílias estão os grandes problemas, né? Os grandes problemas a serem resolvidos e estão entre os seus pais e seus filhos, né? De relações que já tiveram antes, enfim, que geraram problemas e agora precisam acertar isso. Mas esse tipo de relação pode surgir com outras pessoas que não pais e filhos, né? Pode surgir com outras pessoas. E não é raro surgir esse tipo de coisa. Então, hoje, assim, eu fico sempre a refletir sobre quando eu ouço esse tipo de leitura, né? Primeiro, que parece colocar os pais numa situação de sacralização. Eu falo de sacralização no sentido de, essas figuras aqui elas são intocáveis, né? Mas, acima de tudo, antes de serem sacralizadas, né, entre aspas, eles são seres humanos. São espíritos, né? São seres humanos, são encarnados, mas são espíritos também que cometem erros, assim como os filhos, né?
E aí eu não entendo por que esse tipo de coisa, entendeu? Eu entendo que o espírito ele vem para se desenvolver, para estabelecer laços com quem quer que seja, né? Mas em relação aos seus tutores, que são os seus guardiões, entre aspas, transitórios, temporários, que estão ali com a missão, né, mais importante, porque estão ali para fazer parte diária da vida, né? Então, como seres que estão diariamente em companhia daqueles para os quais se comprometeram a norteá-los, consequentemente, a responsabilidade é maior, tá? Mas por conta desse contexto, não por conta do que foi feito, porque o que foi feito pode ser feito por qualquer pessoa, em relação a qualquer um, né? E os problemas, o que foi feito foi muito pior, porque a relação de pai e filho é muito próxima, de irmãos, né? Enfim, mas é sempre uma dúvida que paira. Eu só estou aqui colocando esse questionamento, não é dúvida, mas é mais um questionamento mesmo, né? Sempre que eu ouvir isso de alguém, eu posso não falar, mas eu sempre vou me questionar novamente para ver se a releitura vai ser, eu vou conseguir ter outra releitura em outro momento, né? Mas é isso. Para mim, são relações iguais, né? O que diferencia é justamente a fase, o personagem do tutor que se estabelece nessa relação, e por conta dessa tutoria, consequentemente, a responsabilidade, né, que se tem em relação a tudo isso. É só uma observação, tá? Cláudio, esse é um dos 10 mandamentos da lei de Deus, certo? Aqueles mandamentos recebidos por Moisés no alto do monte. E eu acredito, na minha opinião, e eu acho que é a verdade mesmo, que seja devido à fragilidade do ser humano no final da vida. Acreditamos que pai e mãe que completou seu ciclo de existência, criou seus filhos, no final dessa existência vão estar muito fragilizados, tanto fisicamente como do ponto de vista de emoção, né? Como emocionalmente. Então, por essa fragilidade é que Deus colocou em um único mandamento a promessa aos filhos de que eles teriam vida longa se cumprissem essa finalidade. Então, é um dos 10 mandamentos da lei de Deus que nós temos o dever de cumprir, né? O Cristo, ele não tocou nesse tema diretamente, mas indiretamente ele falou sobre justiça, que é uma coisa também, porque é justo que nós devolvamos a nossos pais o apoio, né, o carinho, a proteção que eles nos deram durante a vida inteira. É uma devolução. E também termos compaixão da fragilidade deles, que agora são pessoas débeis, pessoas que muitos deles, inclusive, ficam cegos, outros ficam com problemas de locomoção e precisam mesmo da atenção dos filhos. Por isso que este mandamento de Deus é um mandamento muito válido e obedece à lei de justiça, caridade e misericórdia de Jesus. E a palavra continua frenteada para quem queira fazer mais um. Eu pego o final da sua fala, Augusto, concordo que você conseguiu resumir. É como se você condensasse, como se você representasse nesse cuidado 3 atributos que o senhor se referiu agora, não amor, são 3 coisas que eu ouvi. Eu entendi. De fato, isso parece bem representativo, né? Não deve ser simbólico, tem que ser algo concreto. E, de fato, pensando aqui um pouco, nada mais justo, né? Daqueles que puderam ter a sua existência, de certa forma, garantida pelo cuidado, pela tutoria, né, dos pais, eles possam, de fato, né, de forma justa, né, no mínimo, retribuir isso. Retribuir através, no mínimo, do cuidado.
Pelo menos. Então, é no mínimo estranho pensar que essas coisas mínimas, entre aspas, não possam acontecer, né? Sem dúvida nenhuma. Alguém mais quer falar sobre o tema? Pode falar. É só um comentário que já ouvi em várias palestras, eu creio que está aí no Livro dos Espíritos, que nós temos com relação aos nossos pais uma dívida impagável. Apesar de muitas pessoas dizerem, eu não pedi para nascer. Pediu sim. Pediu e muito, não foi pouco, não. E essa dívida da vida, de lhe dar a vida, essa dívida que você tem com seus pais é impagável. Isso é dito pelo Livro dos Espíritos, Divaldo Franco já falou sobre isso, Haroldo Dutra Dias, inclusive, se seus pais permitiram que você nascesse e até lhe botasse no orfanato, mesmo assim você ainda tem uma dívida de gratidão com ele, principalmente quando ele cuida, é um ser humano que erra também, cuida da forma melhor que ele pode, até ali onde ele tem o entendimento, né, dele. Só pelo fato de não ter lhe abortado, você já tem uma dívida de impagável, né? É isso que é dito pelos espíritos. Só pelo fato de não ter abortado, já estamos no lucro. Mas a verdade é que isso é uma questão de moto próprio de cada um, viu? Cada um deve pensar e julgar de acordo com a sua consciência. Só está aqui fazendo dedo com o Gil. E aí, quando a gente toma os filhos dos outros pra gente, como é que faz? Aí a dívida é maior, porque aí nós não temos responsabilidade e tomamos a responsabilidade para nós. Né? Eu só está aqui comentando isso. Porque Gil, que é nossa filha adotiva, né? Então, é uma coisa que nós assumimos a responsabilidade, uma responsabilidade que nós não tínhamos. Então, ela, portanto, se tiver, né, deverá ter uma consciência maior até sobre nós. Por quê? Porque nós assumimos uma responsabilidade que não era nossa. E graças a Deus, é uma moça digna, honrada, uma mãe de família exemplar, uma senhora exemplar, faz parte da nossa sociedade local, e todo mundo ama a conduta dela, ninguém tem um dedinho para falar mal dela, a não ser por maldade, né? Mas, porque por maldade a gente fala com quem quiser. Mas com justiça, ninguém tem o que dizer dela. É querida por todos. Querida por todos. Nos lugares onde ela trabalhou, sempre foi elogiada e é uma pessoa confiável, até pelos ex-familiares dela, né? Que fizeram parte da primeira família, né? Quando ela era criancinha, pequena. Também são loucos por ela, né? Nós não cortamos os laços, deixamos que esses laços permanecessem, porque não vemos necessidade de cortar esses laços. Quanto mais amor, melhor, né, gente? Quanto mais nos ame, melhor ainda. Para que cortar laços? Porque eu adotei, não quero mais fale com ninguém da antiga família. Isso é errado. Quanto mais amor, melhor. Nós estamos aqui para distribuir amor. E amor é uma coisa muito boa que deve ser multiplicada sempre. Então, ela tem relações próximas com seus antigos familiares e eles tratam ela como uma princesa, porque, na verdade, ela é. Que ela me perdeu a presença dela, mas, na verdade, é uma princesa em relação aos demais familiares dela, né? E eles, sabe, Maria, tem um maior chamego com ela. Nossa princesinha. E a palavra continua franqueada para vocês aí, sobre o tema, se alguém quiser falar mais. Bom, parece que ninguém quer falar mais sobre o tema, então vamos para as perguntas, até pelo adiantado da hora. Vamos ver. Os espíritos protetores pertencem a todas as classes dos espíritos superiores? Pode-se encontrar entre os médios? Um pai, por exemplo, pode vir a ser o espírito protetor do seu filho? Ele o pode, mas a proteção supõe um certo grau de elevação, um poder ou uma virtude a mais concedida por Deus. O pai que protege seu filho pode ser ele mesmo assistido por um espírito mais elevado. E aí me faz lembrar uma passagem da minha vida. O primeiro vestibular de medicina que eu fiz,
Infelizmente, eu perdi. Eu era muito presunçoso. Eu achava que com o curso de segundo grau que eu fiz no Colégio Central, que era um curso muito bom mesmo, de verdade, eu teria a competência de passar no vestibular, que era uma prova, na época, muito difícil. Muito mais do que é hoje o atual sistema. Tanto que cada faculdade tinha o seu vestibular e um número imenso de candidatos para 100, 120 vagas. Então, eu perdi. Mas como eu achava que eu iria passar e eu era muito presunçoso, eu tomei um baque, eu tomei um foco. Eu caí na real, né? Quando a gente cai na real. Que eu não era aquela competência toda, que eu não era aquele estudante todo, que apesar das muitas vitórias que eu tinha tido no sistema educacional, mas que não era suficiente para o vestibular de medicina. Caí na real. Mas, como eu tinha o cerne, né, de ter persistência, eu sou persistente, então eu digo, para o ano eu vou. E já tinha combinado com os colegas que quem perdesse o vestibular iria fazer, para poder ter um dinheirinho, um curso de admissão. E naquela época tinha curso de admissão ao ginásio, né? E eu dava, então, fui dar curso de admissão para juntar um dinheirinho e com mais uns trocadinhos que minha mãe me deu, acho que meu tio colaborou, que Deus o tenha, meu tio Jorge, né? Eu consegui pagar um cursinho, daqueles cursinhos de vestibular, né? Eu acho que eu fiz foi física e química. Biologia eu presumi que eu sabia muito. Graças a Deus, no segundo vestibular deu certo, eu passei, não somente na faculdade de medicina, como na faculdade de farmácia também. Eu fiz as duas ao mesmo tempo, porque se eu não passasse nenhuma, eu passava na outra. Na mão era que eu não ficava, né? Passei nas duas, graças a Deus. E sendo que na de farmácia eu passei até entre os primeiros lugares, né? Graças a Deus. Foi muito bom, muito proveitoso isso, porque melhorou minha autoestima, mas agora eu já tinha uma noção de que eu não era essas coisas todas e precisava realmente estudar. Porque eu tinha na minha frente o desafio de um pobre estudando medicina. Eu precisava realmente ter muito mais do que aqueles colegas que tinham boas condições, né? Que não eram como eu, que tinham famílias com dinheiro para comprar livros. Um livro de medicina é um livro caríssimo. Minha mãe não podia, minha mãe era funcionária municipal e era viúva. Meu pai morreu quando tinha 14 anos. Então, meus irmãos, quando eu fui numa reunião mediúnica, após ter perdido o primeiro vestibular, eu estava um bagaço. Tinha 3 dias que eu não dormia direito, só de tristeza, porque eu estava decepcionado comigo mesmo. A minha presunção tinha sido muito grande e a queda foi. Quanto mais alta a gente pensa que é, mas na queda derruba a gente de verdade. Mas mesmo assim eu fui para o centro espírita, né? Participar do culto, era uma reunião mediúnica, e aí meu pai se manifestou. Olha que ele nunca tinha se manifestado antes. Através da clarividência, o médium chamado Catarina diz, olha, está presente aqui seu pai. Ele lhe pede que você faça tudo para sair dessa situação, porque a sua tristeza está prejudicando ele lá em cima. Ele não está conseguindo fazer nada, não está conseguindo te ajudar, e ele quer que você se tranquilize para dar a ele paz, para que ele possa crescer espiritualmente e poder te ajudar. Aí que eu tomei uma outra realidade, caí em outra realidade, que eu estava prejudicando meu próprio pai desencarnado. Aí eu, não, agora eu vou cair no livro, vou fazer o que eu fiz realmente, que é ensinar fazer um cursinho de admissão para pegar um trocado. Me matriculei
o cursinho de Física e Química e consegui, depois, finalmente, passar no vestibular. Mas meu pai chegou a ficar abalado no plano espiritual devido a essa tristeza que eu estava manifestando. Talvez ele temesse que eu caísse em uma depressão profunda, coisa que, graças a Deus, não aconteceu, nem há de acontecer, porque Jesus sempre esteve presente dentro de mim, em minha vida, e não deixou, nem nunca há de deixar, que tristeza de qualquer espécie acabe em suicídio, depressão, coisa parecida. Graças a Deus não aconteceu, mas vocês vejam que um filho tem um poder muito grande em relação à própria, vamos dizer assim, à própria tristeza, a procedimentos dolorosos. Quem está desencarnado, que é pai e que é mãe, fica tonto, fica doido, porque não quer ver filho assim, não quer ver filho sofrer. E eu realmente consegui equilibrar, ele nunca mais se manifestou, só manifestou dessa vez. Com relação à pergunta citada aí, meu pai disse que queria que eu desse paz a ele para que ele pudesse encontrar um meio de me ajudar a crescer espiritualmente para poder me ajudar. Mas, como diz a leitura aí, era preciso que ele ganhasse mais luz, mais condições para poder me ajudar. Porque eu já tinha um anjo guardião, na época eu não tinha esse entendimento, não sabia de nada sobre isso. Eu frequentava o espiritismo, mas ainda não tinha muito conhecimento, como tenho agora, sobre o trabalho que um anjo guardião pode fazer por nós, né? E por isso que eu quase prejudiquei meu pai no plano espiritual. Vocês vejam o que é pai e o que é mãe, né? Independente do meu anjo da guarda, ele já estava querendo se crescer espiritualmente e me ajudar. E quanto mais amor em torno de nós, melhor, minha gente. Vamos distribuir amor e vamos fazer o melhor possível para obter amor ao nosso redor. E a palavra está franqueada a todos vocês. Os espíritos que deixaram a terra em boas condições podem sempre proteger os que amam e que lhes sobrevivem. Seu poder é mais ou menos restrito. A posição em que se encontra não lhes deixa sempre toda a liberdade de agir. Aí é uma liberdade relativa ao grau em que o espírito se encontra. Se for um espírito muito evoluído, coisa que é difícil aqui na Terra, ele poderá realmente fazer grandes coisas em prol daqueles seus filhos. Mas, se for um espírito ainda como meu pai era, coitado, ainda lutando para se melhorar, não vai ter essa condição. Ele vai sofrer junto com os seus filhos, se sentir mal com seus filhos, e poderá até obsidiar seus filhos, tentando ajudá-los. Porque o espírito desencarnado, se ele não já tiver se livrado da doença que vitimou ele, que levou ele à morte, ele poderá, inclusive, pela obsessão por estar muito junto dos filhos, transmitir aqueles sintomas que ele tinha, ou de coração, ou de cérebro, ou de rins, ou de qualquer coisa, até sem saber que está prejudicando o espírito. Nesse segundo filme, Nosso Lar 2, tem uma parte que fala dessa obsessão de pessoas próximas, né? E tem aquele mal-estar e passa o mal-estar para a pessoa que ele está obsidiando, ainda que inconscientemente. Portanto, meus irmãos, pode o pai e a mãe ou um parente qualquer ajudar a seus filhos no plano espiritual através de preces, de orações, mas não muito proximamente, como, por exemplo, um anjo guardião pode fazer. E a palavra está franqueada a todos vocês. Terceira e última pergunta. Os homens no estado selvagem ou de inferioridade moral têm igualmente seus espíritos protetores?
Nesse caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada quanto aqueles dos homens mais avançados? Cada homem tem um espírito que vela sobre ele, mas as missões são reveladas ao seu objetivo. Não dás a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar segue a do espírito protegido, tendo vós mesmo um espírito superior que vela sobre vós. Podeis o vosso turno vir a ser o protetor de um espírito que vos é inferior, e os progressos que os ajudasse a fazer contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não pede ao espírito além do que comporta sua natureza e o grau que alcançou. E vocês fiquem sabendo que entre os indígenas, por exemplo, existem espíritos adiantadíssimos. Nesse grupo espírita que eu comecei a frequentar, que é o primeiro que eu frequentei, que é o Santo Espírito Jorge dos Santos, tinha um índio chamado Itandaraí, que ele tinha conhecimento tão grande sobre medicina, que você não esqueça que os pajés, os curandeiros da tribo, eles são os médicos da tribo, né? Ele tinha uma lanterna de 3 cores, que quando ele iluminava a pessoa que estava doente, o clarividente via desaparecer a pele e aparecer os órgãos com manchas escuras. Então, naqueles órgãos com manchas escuras estavam as doenças que a pessoa tinha. E aí o próprio índio indicava um chá ou alguma erva, alguma coisa, para que ele fosse tratado. Então, era índio? Era. Mas era um índio que já tinha um conhecimento maior do que os seus colegas, índios também. Alguns indígenas fazem parte de muitas reuniões espíritas sérias e trabalham. Eles trabalhavam com a gente, que depois se revelou pai, que era pai de Isis na outra encarnação. Meu nome, Isis? Você lembra isso? Pena Branca. Pena Branca. Pena Branca. Pois é, então, não pensem vocês que esses seres que são, por exemplo, indígenas, que são pessoas que não têm assim, muito aculturamento, deixem de ter seus protetores, seus anjos da guarda. Tem, sim. Seus protetores, seus anjos da guarda. Que muitas vezes são espíritos muito evoluídos. Inclusive, o nosso espírito protetor do Brasil, o nosso irmão Ismael, ele se apresenta como um indígena. Engraçado, né? Os médios clarividentes veem ele com a forma de um indígena, com as penas, com tudo direitinho. Só que esse Ismael, ele foi aquele mesmo Ismael da Bíblia que, junto com a mãe, foi expulsa para o deserto e virou arqueiro. Tirava flecha para caçar. E viveu com a mãe no deserto. E com isso ele adquiriu uma natureza forte. E eu espero que agora sirva para endireitar nosso Brasil. Está na mão de muitos políticos, de acordo com nosso irmão Haroldo Dutra, diz que aqueles políticos corruptos que tinha lá em Capela eram todos para o Brasil. Foi a parte que veio para o Brasil. Todos os políticos corruptos de Capela fizeram parte. Eu não sei se isso aí é verdade ou não, mas ele faz essa afirmação que, se a gente olhar direitinho, bate com a nossa realidade, né? Que os políticos eram tudo de Capela. Então, meus irmãos, que a palavra está franqueada a todos vocês. Bom, como ninguém quer falar mais, até pelo adiantado da hora. Sabe, a gente tem algum político que veio de nosso lar, né? Pode ser que não, pode ser que muitos deles tenham evoluído, né? Alguns políticos são bons políticos, não são todos ruins, não. Tem políticos ainda no meio deles que ainda têm seu valor, e alguns são até espiritualizados, né? Mas são poucos. A maioria, infelizmente, parece que... O lado negativo ofusca. O lado negativo acaba ofuscando esses poucos bons políticos, né? Bem, meus irmãos, pelo adiantado da hora, então, agradecendo a Jesus por tudo aquilo que foi dito e ouvido, e rogando a Jesus que nos dê forças e coragem para vencer nossas imperfeições, nossos erros, nossas tendências negativas,
nossos maus. Ainda é o que resta do homem velho dentro de nós, né? Que ainda não está totalmente evoluído. Que possamos vencer nossas imperfeições e lutar a cada dia para ser uma pessoa melhor, mais digna, uma pessoa mais dedicada ao bem, à caridade, ao amor em geral, né? Porque o amor cobre todas essas coisas, todas as difíceis, o amor cobre. Eu queria pedir uma oração hoje especial a Débora e a família dela, porque o pai de Débora faleceu na sexta-feira, né, de complicações de uma cirurgia de retirada de câncer. E Débora está fragilizada, né? Porque o pai desencarnou. Então vamos à prece de Cáritas, pedindo a Deus que conforte essa família e que esse espírito possa encontrar apoio nos irmãos espirituais que deverão esperar ele lá no plano espiritual, o leve para os hospitais ou para os postos de ajuda do plano espiritual. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, ensina-nos o progresso a fim de subirmos até vós. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem e a esperança para aqueles que passam pela provação. Senhor, dai ao viajor a estrela guia, à aflita a consolação, ao doente o repouso, ao espírito culpado o arrependimento, dai à criança o guia, dai ao órfão o pai. Permiti aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma faísca do vosso amor poderá abrasar toda a terra. Deixai-nos beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas cessarão, e todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Com um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós esperamos de braços abertos para vós. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Senhor, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho e deve refletir a vossa santa imagem, e assim seja. Deus conforte o coração dela e dos seus familiares. E agradecendo a Jesus por tudo desta noite, pelos ensinamentos e por todas as discussões que chegaram a termo. Agradecendo também aos bons espíritos que aqui estiveram, rogamos que possamos ter a proteção dos bons espíritos nesses tempos de violência, que eles nos protejam, nos defendam, e que afastem para longe de nós os ladrões, os bandidos, os perversos, os malvados encarnados e desencarnados. Sejam todos eles afastados, desviados, conduzidos para lugares distantes, longe de nossos lares, longe de nossos familiares, que se arrependam do mal que tiverem feito até agora, que retornem ao bem, tornando-se pessoas decentes, dignas e honestas, para que vós, Jesus, os saiba, que Deus não quer a morte do pecador, mas o seu arrependimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por encerrada a reunião de estudo da noite de hoje. Viva Jesus, Deus está. Marinha,